Olá, tudo bem com você? Eu espero que você esteja bem nesse dia. Estamos aqui hoje para seguir a nossa série de vídeos que nós chamamos de Um Chamado para o Servir. Hoje é o nosso quarto vídeo da série. Eu quero te pedir, tá? Se você não viu os outros vídeos, por favor, volta, ouve do começo, tá? Para que isso aqui possa fazer mais sentido para você. Se você já viu, hoje nós vamos falar sobre eu e você, membros do corpo. Eu e você, membros do corpo. Nós vamos ver os versículos 4 e 5 de Romanos 12. E a palavra diz o seguinte: porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros um dos outros. Esse Paulo, ele está falando agora ao povo de Roma. E aqui é interessante porque havia uma divisão nesse momento, uma dificuldade. Todo esse contexto que ele está falando, ele está fazendo com que aquele povo de Roma consiga entender que eles fazem parte do mesmo ministério do povo, do povo israelita, dos filhos de Israel, desculpa. Então, sabe o que é interessante? Aqui há um ponto que Paulo vai trazer, que ele começa a trazer um exemplo prático. Ele começa a aplicar na prática uma realidade que está acontecendo na forma de ministérios. Ele quer com que todos possam entender a essência do corpo. E para isso ele usa um exemplo prático. Ele começa a dizer que todos nós somos parte de um corpo. Então ele elucida, ele traz um exemplo que aquele povo vai conseguir entender isso. E alguns vídeos atrás eu falei sobre o dedinho do pé, sobre o dedinho conformado, você lembra? Aqui é importante. Um membro, ele precisa estar conectado no corpo. Sabe o que é interessante, querido? É que nós, muitas vezes, como igreja, nós às vezes nos percebemos como se estivéssemos afastados. Ou como se nós não estivéssemos conectados com aquilo que o corpo está fazendo. Eu quero que você pense o seguinte. Talvez você esteja se sentindo assim. Talvez você não esteja se vendo conectado ao corpo, aquilo que o corpo está falando, aquilo que está acontecendo. E você tem que entender que você faz parte desse corpo. Então, se você está se sentindo desconectado, a pergunta é o corpo que está desconectado de você ou você que está desconectado do corpo? Será mesmo que você está entendendo aquilo que está acontecendo? Será que você está na mesma frequência? É interessante a gente pensar sobre isso. E aqui eu sei que eu já devo estar desafiando você. Porque se nós não estivermos conectados com o mesmo propósito, com o mesmo princípio, nós somos um membro que está fora do corpo. E eu quero te falar uma coisa, querido, com muito amor. Um membro fora do corpo, ele morre. Então, por mais que o corpo esteja vivendo algo que você talvez não concorde, com que você talvez não esteja tão de acordo, é importante você entender que você faz parte desse corpo. E se esse corpo está numa direção errada, é necessário que você se conecte mais, que você chegue mais perto e que você consiga entender se realmente o corpo está fora daquilo que você acredita ou se é você que está fora daquilo que é o princípio de Deus. Nós andamos por uma referência. Como corpo de Cristo, nós andamos por uma base. E a nossa base é a palavra, porque a palavra dele criou todas as coisas. Então, se nós estamos nos sentindo desconectados do corpo, talvez o corpo precise sim alinhar algumas questões. Mas também é possível que você não esteja tão conectado com essa verdade. E aqui é um chamado de Deus para que nós possamos entender que eu e você somos parte e membros do mesmo corpo. E o meu desejo é que nós possamos estar conectados àquilo que Deus está fazendo, para que nós juntos possamos ser a manifestação dos filhos, a manifestação dos céus. Mas para isso é preciso que a gente juntos consiga entrar nesse lugar de entendimento de que um corpo ele só sobrevive se todos puxarem para a mesma direção. Um membro doente no corpo, ele pode matar todo o corpo. Agora, se o corpo não está saudável, todos os membros vão morrer. Então, muitas vezes, o corpo ele pode perder um membro, mas ele não pode perder a sua essência, ele não pode perder a vida. Então, o meu desejo nesse dia, querido e querida, é que você se pergunte, será mesmo que eu estou conectado com aquilo que o corpo está fazendo? Será mesmo que eu estou entendendo? Porque talvez, e eu digo aqui um talvez de forma muito específica, talvez você não esteja entendendo aquilo que Deus está falando nesses dias. E o meu desejo é que você possa entender aquilo que Deus está falando, aquilo que Deus está chamando a sua igreja para esses dias.
há um chamado para servir. E se nós ainda estamos conectados em ser servido, é possível que você não tenha entendido ainda o seu papel. E nós vamos continuar entrando mais profundo nesse chamado que Paulo faz àquela igreja e que serve como uma verdade para nós hoje. Como corpo de Cristo, nós precisamos nos movimentar na mesma direção que o cabeça está dando, para que nós possamos alcançar um objetivo. E esse é o meu desejo para a minha casa e para a sua casa. Esteja conectado ao que o cabeça está falando, esteja entendendo a direção que Deus tem dado. Você faz parte do corpo. E por você fazer parte do corpo, eu quero te dizer que eu te amo. E eu amo a tua família, eu amo aquilo que você carrega. Aquilo que você carrega é necessário. E é preciso que você entenda isso, para que você entendendo isso, nós possamos juntos alcançar o nosso objetivo, que é chegar aos céus. Amém? Eu quero abençoar a tua semana, eu quero que você possa refletir sobre isso. Permita que o Espírito de Deus ele trabalhe isso em você, para que nós juntos possamos chegar nesse lugar de maturidade e de revelação dos céus na terra. Amém? Deus abençoe e até semana que vem.